Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 9 da primeira temporada do Nova Era. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando nesse domingo, 8 horas da noite. Bom, meu povo, temos algumas coisas para poder conversar com vocês, principalmente sobre aquele plot twist que terminou o episódio passado, demonstrando pra gente que os três que de fato enfrentaram a órbita e corriam o risco de eliminação acabaram empatados, cada um recebendo um voto. Foi mostrado pra gente quem votou em quem. E agora? Como é que vai acontecer esse bendito desempate? Mas antes da gente conversar sobre esse desempate, eu peço para vocês compartilharem o vídeo com os amigos de vocês. Pega o link, coloca nos status, para quanto mais pessoas poderem assistir, mais a família aumenta e mais a gente continua gravando o reality e divulgando ele aqui no YouTube. Peço também que vocês deixem um like, deixem um comentário de vocês. Não deixem os comentários de vocês no ao vivo, porque no ao vivo, depois que o ao vivo encerra, ele acaba sumindo todas as conversas. Deixem sempre os comentários de vocês fixos nos comentários mesmo do vídeo, porque sempre vai ficar lá. Então sempre quando alguém for assistir o episódio, vai poder ler os comentários de vocês. Antes de eu mostrar para vocês quem de fato deixou a competição e como que ocorreu a eliminação, quais foram os critérios que levaram à eliminação, antes mesmo da própria eliminação, da própria votação acontecer, foi solicitado para o nosso elenco uma dinâmica. Uma dinâmica essa na qual se chama prioridades. O nosso elenco teve que distribuir de 1 a 8 pontos para as pessoas nas quais eles estavam priorizando dentro da competição, sendo 8 para o participante na qual eles mais protegeriam dentro da competição e 1 para aquele na qual eles gostariam de ser eliminado da competição. Não necessariamente ser eliminado da competição, mas a partir do momento que tem 8 pessoas na qual eu possa escolher a minha prioridade e eu dou 1 para alguém, é sinal que eu quero que aquela pessoa seja eliminada, né? Se levando em consideração que são 4 na grande final, os teus 3 primeiros colocados são de fato a tua maior prioridade. Porque se levar em consideração que são 4 na grande final, você e os seus 3 primeiros colocados é quem você gostaria que tivesse na grande final. Eles fizeram essa distribuição e a gente vai ver agora com o quê? Com Plantão Nova Era. Vai dizer que vocês não estavam com saudade da musiquinha, da abertura do Plantão do Nova Era, porque já faz alguns episódios que esse plantão não teve, né? Então agora, com vocês, o Plantão Nova Era, e vamos descobrir como que foi essa distribuição de prioridades. Vai ser muito importante pra gente esse vídeo, porque é nele na qual vai ficar muito claro, de fato, as prioridades, o grupinho, quem tá com quem tá favorecendo quem, porque a partir do momento, como eu já falei, se eu tô priorizando as 3 primeiras pessoas colocadas, é sinal que eu quero aquelas 3 pessoas na grande final comigo. Vamos ver também quem sabonetou, quem ficou em cima do muro, quem tentou justificar de uma forma para tentar ficar em cima do muro, para não perder aquela coisinha de vou manter a amizade com todo mundo e blá 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 blá, que a gente já sabe. Vamos ver isso no Plantão Nova Era. Você achou que era a Ana que estaria aqui, né? Não, gente, não é a Ana. Infelizmente a Ana tá passando por algumas situações na qual impediram que ela pudesse gravar o Plantão Nova Era, mas aqui estou eu, nesse plantão maravilhoso. E agora a gente vai ver as prioridades e ver como que foi a distribuição. Vamos dar uma olhada. E vamos lá começar, né? Em primeiro, o Júnior, que desde o começo ele sempre teve junto comigo, né, pra coisa assim de provas, de estratégia. Então a minha primeira prioridade é o Júnior, depois vem a Maiana, em terceiro a Érica, em quarto a Clarice. Esses 4 são as pessoas que eu sei que podem estar junto comigo para tentar tirar os outros, então obviamente que são minhas prioridades. Em quinto, o Felipe. Em sexto, o Matheus. Em sétimo, o Denis. E em oitavo, o Diogo. O Felipe tá ali no meio porque eu vejo que ele é uma pessoa legal. Por mais que seja uma pessoa que eu queira eliminar, eu tenho outras pessoas que eu quero tirar antes dele.
Denis, porque a gente nunca trocou muito palavras. E ele é um alvo meu que eu quero tirar do jogo. Matheus também. E o Diogo, principalmente por ele estar no topo do ranking. Então, meu principal rival no momento é o Diogo. Então, o que eu puder fazer para ele sair, eu vou fazer. Então, sobre a minha lista de prioridade, eu não tenho uma específica assim. Tem uma pessoa só que eu até então defendo, até onde puder, o meu máximo, que é o Júnior. A única pessoa que eu tenho contato salvo e que eu chego a conversar no TV. As demais não, por conta disso, assim, não são prioridades. Mas eu vou pôr assim, conforme que eu mais simpatizei. A segunda é a Jeff. É alguém bem alto astral, que eu gosto bastante da personalidade, humor. Se der de proteger, eu também vou. Depois o Felipe. Alguém que eu converso, às vezes no grupo, gosto da pessoa e tudo mais. Depois o Yumi, alguém que eu não converso muito, né? Mas que eu gosto. Depois o Matheus, outra pessoa também super de boa, gente boa, alto astral. Gosto da vibe também. Aí a Ênica, a Ciane, alguém que eu não tenho muito papo, mas que eu simpatizo. Aí depois o Diogo e o Denis. Check. Vamos lá, né? Falar de prioridades. Então, em primeiro lugar, óbvio que é a Maiana, que é a pessoa que tá jogando comigo desde o começo. À frente dela só tinha o Matt, mas o Matt desistiu. Então ficou a Maiana. Em segundo, o Yuri, porque é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo. É uma pessoa que tá jogando junto comigo, é uma pessoa que tá próxima de mim. Em terceiro, o Júnior, porque também é uma pessoa que eu amei muito. E eu sei que pode vir a me defender, apesar dele ter outras prioridades à frente. E em quarto, o Felipe. Era uma pessoa que eu tinha no começo das minhas prioridades, mas hoje, analisando o jogo em questão, eu acredito que ele tem o Denis, o Matheus e o Diogo na minha frente, então também acaba sendo a quarta pessoa dele. Então, acho que vai ficar meio que por igual a separação de prioridades minha e dele. Creio eu posso estar muito enganada, eu posso estar muito errada, pode ser pra menos ou pra mais, mas no momento é a visão que eu tenho do jogo e também da nossa amizade. Por ele mesmo ter falado, é algo que, tipo assim, vamos dizer, no jogo, isso já não pesou tanto. A gente é amigo, mas no jogo ele já jogou pensando no jogo e não na nossa amizade. E em quinto, o Diogo, porque é a pessoa ao momento que era pra também estar no começo das minhas prioridades, mas por algumas interferências, foi uma pessoa que a gente acabou se afastando, mas mesmo assim ainda é alguém que eu tenho que respeitar um histórico de amizade, de laços que a gente fez. Em sexto, o Matheus, porque querendo ou não, o Matheus é uma incógnita pra mim. Eu já falei isso pra ele em outras edições de reality que a gente jogou junto, que eu não consigo entender o Matheus, porque tem horas que eu entendo que ele tem certas amizades, mas parece que o jogo sobe a cabeça dele e ele sai passando por cima de todo mundo, inclusive de pessoas que ele gosta, justamente pelo desespero ou pelo desejo insaciável de ganhar. E isso me deixa muito no pé atrás, porque eu não sei se eu posso confiar ou não numa pessoa assim. E por fim, em sétimo, né? Em sétimo, a Clarice, porque é uma pessoa que eu tentei me aproximar, mas isso aconteceu muito recente, então eu não tive como conhecer de fato a Clarice. A gente se aproximou por circunstâncias do jogo, por circunstâncias que precisavam da nossa aliança, para que a gente conseguisse se manter no jogo, mas mesmo não é uma pessoa que tá no meu grau de afinidade, de amizade de fato. Mesmo a gente tendo a oportunidade de jogar junto, a gente não se tornou amigas de reality. Talvez eu nem venha reencontrar com ela tão facilmente em algum outro reality. Mesmo assim, não me decepcionou, até porque eu não tinha expectativa nenhuma nela. E por último, em oitavo, está o Denis. Justamente como eu falei da Clarice, não me decepcionou. Ele foi uma pessoa que decepcionou muito, porque era uma pessoa que estava mais próxima de mim quando começou o reality. Foi uma pessoa que eu torci muito quando caiu na órbita. Eu conversei no privado, eu dei dicas para ser mais rápido. A gente conversou, fiquei ali na torcida por ele. E foi uma pessoa que na primeira oportunidade me atacou e não teve nem a vir conversar comigo. E eu fiquei muito esperando por essa atitude, porque querendo ou não, como eu falei pro Felipe, foi ele e o Felipe que escolheram o fato de me atacar. Poderia até ser sincero, chegar e falar, não, eu te ataquei porque você tava off, eu precisava me manter na prova, e dali eu ia entender que o jogo dele era jogar contra mim ou não jogar comigo, e que ele, na hora que precisasse se defender, ele iria me atacar. E eu poderia criar a liberdade de fazer o mesmo, só que nem isso aconteceu. Ficou como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma coisa natural, ou como se ele não tivesse nenhum pingo de consideração por mim. Então, por esse motivo, ele deixou de ser minha prioridade e se tornou uma das últimas pessoas a qual eu também não sinto obrigação nenhuma de defender. Gente, essa é a dinâmica que a gente se decepciona. Eu tô tão acostumada a não ser prioridade de ninguém que quando chega num jogo como esse, numa hora como essa, principalmente afunilado como tá, eu fico, tem que colocar realmente todo mundo como prioridade? Alguém como prioridade?
E confesso pra vocês que há 5 minutos atrás eu tinha uma lista. Agora eu vou mandar uma. E daqui a 5 minutos eu vou mudar essa lista de novo na minha mente, porque as coisas são muito loucas. Mas vamos lá. Grau 1 de prioridade, agora Denis. Grau 2, Eric. Grau 3, Matheus. Grau 4, Jeff. Grau 5, Diogo. Grau 6, Yuri. Grau 7, Júnior. Grau 8, Clary. Pronto. Acabou de mudar tudo na minha mente. Na minha lista de prioridades, em primeiro lugar tá uma disputa entre Denis e Joe. Mas nesse momento aqui do jogo vou colocar Denis, mais por questão de eu conversar mais com ele do que com o Joe. Então, em primeiro lugar Denis, segundo obviamente Diogo, terceiro é uma disputa também entre a Maiana e a Jeff e Felipe. Mas nesse momento acho que eu colocaria Felipe. Em terceiro lugar, quarto Maiane, quinto eu colocaria Clarice, depois viria, não sei se Érica ou se Júnior, mas vou colocar Érica. Aí vem Júnior e por último Yuri, e é isso. Vamos lá, sobre as minhas prioridades. Eu logicamente que vou sustentar meu top 3, né? Desde o começo do jogo a gente tem uma aliança ali. A gente já foi muito à frente do tempo de outras pessoas nesse grupo que achou que sozinho conseguiria chegar na final. Mas ficou bem claro que com ajuda e com amigos e etc, você iria bem mais longe. Então, o meu top 1 será o Matheus, que por mais que eu tenha conhecido outras pessoas em outros games, a pessoa que eu mais conversei, que eu mais senti confiança nesse game foi o Matheus. Então, o meu top 1 é o Matheus. O meu top 2 é o Denis, que também faz parte dessa aliança. Tá com a gente desde o começo do jogo. Estamos se ajudando desde o começo do jogo. Então, eles dois são... O Matheus é meu top 1, Denis é meu top 2. Meu top 3, eu vou colocar a Jeff, porque ela é uma pessoa sensacional. E acredito que ela tá tentando dar o máximo dela nesse game. Tanto que ela tá indo pra órbita e voltando. Indo pra órbita e voltando. Indo pra órbita, entendeu? Saindo, no caso. Indo e saindo. Indo e saindo. Indo e saindo. Então, acredito que ela é meu top 3. O meu top 4, eu vou na Erika. É outra pessoa que eu conheço de outros games. Eu tô em outro game com ela. E acredito que ela tá indo pra muitas órbitas e ela merece esse top 4. Então eu vou na Erika. O meu top 5 seria o Felipe, mas eu já vi que o jogo dele, independente de amizade, ele joga. E se for pra votar pra você sair, se você estiver acima dele, ele vai votar pra você sair. Então eu acredito que eu não posso confiar. Então eu vou colocar a Clarissa no lugar dele, né? Que ela tá sempre lá embaixo. Acredito que se ela for pra fase onde tiver 6 pessoas, eu consigo ir pra final. Então uma mais jogada de estratégia. Então meu top seria ela ali no top 5. Meu top 6, aí sim seria o Felipe, né? Porque as outras pessoas eu não conheço e ele já conhecia de outro game. Então o meu top seria o Paizão. O meu top 6 seria o Paizão Felipe. O top 7, o Júnior, que o Yuri eu nunca conversei. E o Júnior eu já conversei assim no grupo, mas aí nunca conversei no PV também. Se eu conversei foi pouca coisa. Então ele seria meu top 7. Pena que ele tá indo sempre pra órbita e é o maior risco dele sair. E o Yuri, meu último, que eu nunca tive um contato, nunca conversei, não posso ter aliança, não posso ter uma confiança, porque eu não sei como é o jogo dele. E acredito que como tá no final do jogo, ele já criou outras alianças na qual ele confia mais, na qual ele vai precisar se manter no jogo. Assim como eu também criei as minhas e coloquei elas por primeiro. É isso, beijo. Bom, esse jogo ele muda muito, sabe, muito, cada rodada as prioridades elas podem ser mudadas, porém tem aquelas pessoas que sempre vão estar com a gente, que a gente pode contar. Então, a minha ordem vai ficar assim, neste momento do jogo: Fio, Matheus, Diogo, Maiana, aí eu vou botar Júnior, Érica, Yuri e Clarice. Seriam essas a minha lista no momento. Mas é um jogo que muda a cada instante. Vamos falar sobre o meu rank. O meu rank, ele tá bem simples. Deixa eu explicar primeiro os motivos do meu rank. O meu motivo do ranking mudou desde que o Matt saiu, porque o Matt era a minha prioridade, seguido de Érica. Agora e Diego, que tava na minha aquela prioridade no início do jogo. Depois que o Matt saiu, minha prioridade mudou totalmente. Só a única que continua é a Erika, que ela fica em primeiro lugar da minha prioridade. Segundo lugar vem o Denis, porque eu e ele a gente se juntou mesmo.
descobrir coisas assim, né? Então a gente se juntou. Terceiro lugar, o Júnior. O Júnior me ajuda muito e a gente tem se ajudado, aliado no jogo. Quarto, Felipe. Felipe eu conheci de outros lugares, eu gosto dele, mas tenho o pé atrás ainda com ele. Que acho que sim, ele pode vir votar em mim mais pra frente. Quinto lugar, o Yuri. Adoro o Yuri, uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa que tá sempre comigo, sempre que eu preciso também ele vai me ajudar, eu acho. Sexto, Clarice. Clarice me ajuda. Não tenho um contato tanto com ela, mas ela ficou em sexto pra mim. Sétimo lugar, o Diego. Ele era um dos meus tops e agora caiu. E ele tá lá pro final pra mim. Não é por nada, é pelo jogo dele. Foi pelo que ele fez, foi pelo que ele joga, que ele quer ser amigo de todo mundo. E amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Então, eu creio que eu não esteja nas prioridades dele e eu desci ele sim. E último lugar, que é o oitavo, Matheus. Eu não tenho contato com o Matheus. O Matheus, eu não confio nele. Não confio. Eu acho sim que o Matheus votaria em mim o mais próximo seguinte. Então, ele estaria em oitavo lugar. Matheus e Diego, pra mim, eles estariam empatados nesse momento. Como eu tenho que definir um ranking pra eles, eu coloco os dois ali. O Diego primeiro, por eu ter contato e ainda ter um carinho com ele, que é questão de jogo. Ele está em sétimo. E o Matheus descer, porque o Matheus, querendo ou não, eu quase não tenho contato com ele, eu só converso com ele dentro de reality. E olhe lá, porque pra falar a verdade a gente quase nem conversa aqui dentro desse reality. Então, é uma pessoa que vai ficar abaixo pra mim. É uma pessoa que se eu puder tirar, eu vou tirar. Entende? Então, o Matheus está ali abaixo pra mim. Não tenho pra que votar nele. Igual a Érica está ali no primeiro e o Denis e segundo, que são pessoas que se eu puder dar imunidade a alguma coisa, eu vou ajudar sim, o Júnior também. E se eu puder tirar Júnior, Clarice e Diego, eu vou tirar. Vou tirar Júnior não, Matheus, Clarice e Diego, eu vou tirar. Porque é o jogo. Faz parte do jogo a gente jogar desse jeito. Então, eu quero vencer. Pra me vencer, eu tenho que tirar quem tá forte. E é isso. Obrigado. Olá, minha gente. E é pra me falar minhas prioridades até agora. Como qualquer outro reality, como qualquer outro jogo, é bem visível que eu tenho pessoas que eu sou próximo, pessoas que eu não sou próximo, pessoas que eu posso contar e tenho aquelas pessoas que eu quero chegar na final com elas. E vamos começar por aí. Meu top 1, minha prioridade no jogo, que é uma pessoa que me aproximei muito, é o Yuri. Então eu boto ele ali em primeiro, como minha prioridade, que eu gosto muito no jogo. Depois, em segundo lugar, vem a Maiana. Pra mim, minha final perfeita. Eu, Yuri e a Maiana, pra mim tá perfeito. O resto é resto daí. O resto tanto faz se saiu ou se não saiu. É só questão de quem vai sair primeiro e quem vai sair depois. Meu ver. Então, eu vou proteger só esses dois até o fim. Terceiro lugar, eu coloco a Clarice. É mesmo eu tendo pouco contato, mas é uma pessoa que já me ajudou em eliminação também pra livrar o próprio rabo, né, do jogo. Mas querendo ou não, boto ela, que é uma pessoa que posso contar no jogo, espero. Senão ela vaza também. Tô brincando. Mas... ou não. Mas depois vem a Érica, Clarice e Érica, terceiro e quarto. Agora vem o top eliminado que eu espero. Quinto, eu coloco Felipe, que é uma pessoa que fora do jogo conversa muito. Temos muitas coisas em comum. Em sexto, coloco o Diogo. Diogo é uma pessoa muito gente boa. Não tenho intimidade no jogo, mas parece uma pessoa muito legal, então coloco ele. Agora vamos pros dois Guardiões da Galáxia. Meu sétimo e meu oitavo lugar. Pra mim, tanto faz um ou outro. Vou botar em sétimo o Denis, que é uma pessoa que era minha prioridade. É uma pessoa que, deixa eu até um recado aqui, uma pessoa dissimulada, uma pessoa falsa e cínico, que é o que o Denis é. Simulado, falso e cínico. Porque na primeira oportunidade, ele se dizia tanto no meu jogo, com a panelinha dele lá, ele veio e votou em mim. Não só uma vez, como duas vezes. Então eu passo de um falso dissimulado. É o que o Denis é. O Denis é ridículo. E se eu abrir minha boca naquele grupo, ele nem a panelinha dele é destruída de vez agora. Então ele fica em sétimo. E oitavo eu vou botar o Matheus, que foi quem sobrou, que é quem que eu espero que seja eliminado amanhã. Então eu vou deixar o Matheus em sétimo por conta disso. Depois de Matheus eu espero que ele seja eliminado. E é isso. Show.
Bom, a gente teve acesso a muitas informações aí nessas prioridades, foi muito relevante para a gente poder assistir esse momento. A gente viu alguns pontos importantes para o jogo, como a própria Clarice, que acabou dando aí uma grande prioridade para o Felipe dentro do jogo dela, e Felipe votou nela, e se ela corre risco de eliminação, é porque Felipe acabou votando nela, sendo que ela estava priorizando ele. A gente viu também que Maiana acabou colocando Denis dentro do seu top 3, alegando na qual os dois estavam jogando juntos, e ela acabou descobrindo que Denis nem colocou ela no seu top 3. Também foi muito importante isso. A gente viu também que Felipe está priorizando a Erika, e a Erika também não colocou ele dentro do seu top 3. Deve ser porque naquela bendita situação da prova na qual Felipe acabou atacando ela, né? E aí fica, de fato, muito na dúvida, será que o Felipe começou a ter essa visão sobre a Erika depois da conversa que eles tiveram depois dessa prova, na qual ela ficou chateada com ele porque ele atacou ela, ou será que desde o começo ele estava priorizando ela? Mas aí se é desde o começo que ele está priorizando ela, ele não teria atacado ela na prova. Então eu acredito que foi depois dessa prova na qual ele acabou ficando, ela acabou ficando chateada, e ele acabou de fato vendo nela aí uma prioridade para poder defender. Vai ser importante também porque Diogo e Matheus estão jogando com Denis e viram que Denis de fato está mesmo priorizando o Felipe antes deles, né? Até o momento tá tudo bem, até porque Matheus e Diogo ainda estão no top 3 do Denis, até aí tá tudo certo. Mas se acontecer uma órbita aí entre Denis, Felipe e Matheus, por exemplo, Denis vai votar em quem? Se ele está priorizando Felipe, a probabilidade dele votar no Matheus é grande, então pode ser que isso estremeça. Ou pode ser que não, depende muito de como a órbita vai ser formada, não é mesmo? Mas acredito que tem muito pano para manga aí, até porque a gente já conhece a personalidade da Maiana, e ela vendo que Denis não priorizou ela, pelo menos dentro do seu top 3, né? Mesmo que Denis tenha colocado ela em 4º lugar, se o Denis tivesse a possibilidade de levar 3 pessoas para a final junto com ele não levaria ela. Pelo menos ele deixou muito claro isso nas suas próprias prioridades. Então pode ser que acabe acontecendo aí alguma situação na qual a gente vai ver alguma treta a partir daí. E vai ver? Vai. Não vai ser nesse episódio, porque a treta toda aconteceu um pouco mais pra frente, mas tem. E vai ter uma boa treta, uma boa confusão, isso eu posso garantir pra vocês. Mas agora a gente vai descobrir quem deixou a competição e quais foram os critérios utilizados para essa eliminação. Será que já tinha uma regra para isso? Será que já existiu? Será que já foi informada essa regra em algum momento da competição sobre como que ocorre a eliminação em caso de empate? A gente vai ver agora.
Clarice, meu amor, eu acho que por mais que eu fale aqui, nunca vai ser o suficiente por tanto que eu tenho que te agradecer. Acho sim que faltou um pouco mais de visão de jogo nessa temporada da tua parte. Acho que faltou você, de fato, se aliar às pessoas e tentar se defender ao máximo possível. E eu acho que você evitou muito se aliar às pessoas e você, de fato, acabou acreditando facilmente nas pessoas dentro de um jogo. Mas fora isso, você é um ser humano incrível, uma pessoa iluminada, uma pessoa que eu gosto, que já faz parte da minha vida nesse mundo virtual, uma amiga muito querida, uma pessoa que eu sempre chamo para os meus realities, porque eu sei que independentemente do que aconteça, vai ter muito comprometimento e muita dedicação da tua parte. Eu acho que infelizmente o desenho do jogo acabou te deixando muito sem uma visão da competição depois da saída do Clayton. Talvez ele ali dentro daquele formato e com aquelas pessoas, talvez você acabou perdendo o teu porto seguro, alguém no qual você confiava e no qual alguém que você sabia que poderia contar. Eu acho que com a saída dele você meio que ficou confusa para onde seguir, para onde ir, quem tá jogando com quem, e talvez você acabou ficando perdida nesse meio de campo, mas eu acho que independentemente disso você conseguiu ir longe na competição, você conseguiu chegar, e eu tenho certeza absoluta que as pessoas conseguiram te conhecer um pouco melhor. Eu acho que os teus depoimentos sempre foram muito, muito bons, você sempre conseguiu se expressar da melhor forma possível. Eu só tenho que te agradecer, muito obrigado mesmo, de coração, e até um All Stars, hein? Até um All Stars, sem sombra de dúvida, em algum All Stars você vai voltar, e tenho certeza que você vai conseguir mostrar para as pessoas mais ainda da Clarice e melhor ainda da jogadora que é a Clarice. If you see me walking down the street, staring at the sky, dragging my 2 feet, you just pass me by, but it still makes me cry. You can make me whole again. And if you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, I will put you down, 'cause I want you around. You can make me whole again. Looking back at when we first met, I cannot escape and I cannot forget. Baby, you're the one, you still turn me on. You can make me whole again. Agora vamos falar de desafio, meu povo. Eles receberam um grande desafio, viu? E um desafio bem difícil e bem complexo, que era desenvolver um conto de terror / suspense. A gente sabe que nenhum deles é escritor profissional, são todos amadores, mas o objetivo deles era desenvolver um conto de terror ou suspense. Todos os outros gêneros que compõem o suspense e o terror. Eles tinham no mínimo 5 folhas e no máximo 15 para poder entregar. Poderia ser quantos personagens eles quisessem, a história na qual eles quisessem. Eu utilizei o gênero terror e suspense porque o tema da temporada é a série Supernatural, que é aquela série de terror que tem demônios, anjos, fantasmas, que tem de tudo. Então, na verdade, eles tinham que desenvolver esse conto de terror e de suspense. Não necessariamente baseado na série,
Porque a única coisa que foi utilizada da série para esse desafio foi o fato do terror e do suspense, tá bom? Então eles poderiam desenvolver o que eles quisessem. Esse conto foi analisado por mim e pela Vanessa, que foi outra jurada também. A gente conversou tudo no podcast e vocês vão ouvir o podcast com as notas, ou melhor, com a justificativa de cada nota, porque as notas vocês vão ver agora. Oi, irônicos, tô aqui pra gente poder atualizar juntos a planilha de desafios. Bom, gente, no desafio do episódio de hoje, o nosso elenco, eles receberam um grande desafio, escrever um roteiro de terror ou suspense que tivesse entre 5 e 15 folhas. Complicado esse desafio, né? Principalmente para eles que são amadores na questão de desenvolver um conto. Não é fácil, mas 2 jurados avaliaram, no caso eu mais a minha amiga Vanessa, que é uma escritora e também ama a leitura, devora livros sempre, e ela também comenta sobre livros, então ela tem bastante embasamento para poder avaliar da mesma forma que eu também, né? Eu escrevo, eu já fiz curso de roteiro, eu avalio bastante essa questão, sou uma pessoa que inclusive até aqui no meu canal já tem resenhas de outros livros, inclusive até falo do meu livro que eu desenvolvi aqui. Bom, mas enfim, vou falar para vocês quem acabou ficando em primeiro lugar, mas tinha pontuação, tá? Quem ficasse em primeiro lugar ganhava pontuação melhor, segundo, terceiro e assim sucessivamente, tá bom? Eu dei nota de 1 a 10, da mesma forma que a Vanessa também deu notas de 1 a 10. Em primeiro lugar, com a pontuação, então, obviamente, antes de mais nada, a pontuação total era de 20 pontos, 10 meu e 10 da Vanessa. Em primeiro lugar, com 17,80 pontos no total, acabou ficando o Felipe, ele ficou em primeiro lugar com 17,80 pontos, aí teve o melhor conto de acordo com a minha análise e a análise da Vanessa. Ele acabou ganhando aí o total de 300 pontos por ter ficado em primeiro lugar, certo? Ele também recebeu 120 pontos pela entrega do desafio, então ele fica com um total de 420 pontos, tá? Agora, quem ficou em segundo lugar, ficou com uma média de 15 pontos no total, foi a Maiana, que recebeu 260 pontos por ter ficado em segundo lugar. Então ela fica com 260 mais os 120 por ter entregue, 380 pontos para a Maiana. Quem ficou em terceiro lugar ficou com uma média de 12,50 pontos e ganha 230 pontos no ranking, foi o Júnior. Então o Júnior, ele ganha 230 pontos pelas notas, mais 120 por ter entregado, perdão. Então ele consegue aí 350 pontos pela entrega. Em quarto lugar, vamos ver aqui quem ficou em quarto lugar, ficou com uma média de 9 pontos no total e foi o Yuri. Yuri acabou ficando em quarto lugar, recebeu 200 pontos, mais os 120 por ter entregue, 320 pontos. Vamos ver quem ficou em quinto lugar. Quem ficou em quinto lugar foi o Matheus, acabou ficando com uma média de 7 pontos, recebeu 185 pontos por ter ficado em quinto lugar, mais os 120 por ter entregue o desafio, 305 pontos para o Matheus. Em sexto lugar, houve um empate entre o Denis e o Diogo, que ficaram ambos com 6 pontos. Então ambos recebem aí 160 pontos, mais os 120 por ter entregue o desafio, 280 pontos para o Denis e também 280 pontos para o Diogo, que inclusive eu dei os 420 do Felipe. Então vou botar 420 para o Felipe e vou botar os 280 para o Diogo. A Érica, a Clarice e o Lucas, infelizmente, não entregaram o desafio. Então vamos ver como é que tá aí a atualização total, tá? Denis permanece em primeiro nesse momento do jogo, com 1.571 pontos. Matheus está em segundo, com 1.534 pontos. Maiana em terceiro, com 1.468 pontos. Felipe está em quarto com 1.431 pontos. Diogo em quinto lugar com 1.358.
Júnior em sexto lugar com 1.293 pontos. Yuri em sétimo lugar com 1.217. Em oitavo lugar, a Érica com 956 pontos. Em nono lugar, a Clarice com 729 pontos. E Lucas, infelizmente, em último lugar nesse momento, com 700 pontos. Então é esse, meus amores. E uma informação muito importante para vocês. As conversas dos jurados, minha com a Vanessa, as justificativas de cada nota, você vai ouvir hoje no podcast, lá no Spotify e em todas as outras plataformas digitais. Às 11 horas da noite tem o podcast e eu conversei com a Vanessa, a gente trocou uma ideia e lá a gente especificou as nossas notas e lá a gente justificou o porquê de cada nota. Então convido você a assistir o podcast para poder entender como essas notas foram fornecidas e como aconteceu essa classificação geral, certo? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto no próximo episódio para atualizar mais uma vez a planilha de desafios. Beijo! Agora a gente vai ver o que o nosso elenco falou sobre a saída da Clarice. É um momento muito importante porque é sempre legal a gente ver esse depoimento, a visão que eles têm sobre o eliminado da rodada. E a gente vai ver isso agora. Bom, gente, sobre a eliminação da Clarice, eu boto o fone bem aqui, que é pra ver se sai um som mais alto, porque sempre sai baixo. Sobre a eliminação da Clarice, eu esperava sim que fosse ou ela ou o Júnior, um dos eliminados, mas eu me surpreendi com a votação, não esperava que fosse do jeito que foi. Não queria também que a Clarice tivesse saído agora, até porque pra mim outras pessoas deveriam sair antes. Não por rivalidade, mas por estratégia ou afinidade que eu tenho com outras pessoas. E também porque ia ser algo bom pro meu jogo, que outras pessoas saíssem. Mas enfim, coincidiu de ser a Clarice nessa órbita com duas pessoas, né, que eu tenho mais afinidade. Então eu não tinha como torcer pra Érica ou o Júnior sair. Então, mas eu não esperava do jeito que foi a votação, gente. Me surpreendeu, real. É isso. Sobre a eliminação da Clarice, eu meio que suspeitava já que poderia acontecer depois que o Matheus se salvou. Graças a Deus que ele salvou, porque eu acredito que ele poderia ser alvo. Acho que foi uma jogada burra porque ela estava lá embaixo, mas eu não sei como tá as alianças das outras pessoas, não sei a intimidade que as pessoas têm com o Júnior, então foi por isso que ela acabou saindo. Mas também ela era um peso morto, porque ela estava sempre lá embaixo no ranking. Eu acredito que seria ótimo deixar ela no game pra saber, pra deixar certo que eu estaria na final, né? Porque 4 pessoas vão, duas sairão. Mas acredito que foi uma jogada burra. Porém, pra mim, para outras pessoas pode ser uma jogada ótima por conta das alianças que tem no game. Porque tem 3 fases ainda pra até chegar na final. Então só foi isso, meu pensamento mesmo. Não conheci ela de outro game, não tive muita proximidade nesse game, só quando a gente jogava as provas, na qual ela focava nas pessoas que também estavam focando. Mas eu também não tive aliança com ela. E é isso. Eu sou dó que a Clarice foi embora. Sim, eu queria outra pessoa, não vou mentir, não vou negar. Minha esperança era outra. Não queria a Érica, ainda mais, gente, e esse Ricardo, que foi coisa de louca, todo mundo empatado, e saía quem tava, meu Deus, quase que minha amiga saiu, as pessoas que estavam lá em cima, que eu tava sendo o Júnior e a Érica, Senhor! Ainda bem que saiu a Clarice, queria Matheus. Eliminação da Clarice. A princípio não foi algo muito bom, porque a Clarice estava, querendo ou não, jogando com pessoas que estavam próximas de mim, por exemplo, Yuri, Júnior, Maiana. Porém, foi bom pelo quesito de que eu assumi o lugar dela de prioridade também na frente, diante dessas pessoas. Eu sabia que eu estava atrás da Clarice, por exemplo, o Yuri, próprio Júnior. Então, a saída dela me fez dar uma subida no ranking de prioridade dessas pessoas, o que fazia com que eu não, pelo menos dessas pessoas, eu não me tornasse alvo. Mas eu acho que o interesse de eliminar ela foi mais basicamente pelo ranking em si, não sei, talvez, até porque boatos rolavam de que ela era uma participante fraca e que seria bom manter ela no jogo. Ainda na era das panelas, a justificativa para tentar salvar Clarice e Lucas da órbita no começo era que eles eram participantes fracos, que ainda dava para manter
ter no jogo e a intenção era eliminar outros que estavam a mais no ranking. E depois foi pelo fato de que ela estava subindo um pouco no ranking, então era o melhor a se fazer. Mas não se sabe como é que foi a eliminação. Provavelmente foi ou uma estratégia de defesa de quem eliminou, ou de fato uma aliança que se firmou em algum grupo e acabou culminando na eliminação dela. Então, sobre a eliminação da Clarice, zoada. É uma pessoa que eu gosto bastante, só que assim, não tenho muita proximidade. Nesse momento, nesse jogo, não gostei muito da saída dela, não. Eu realmente achei que a disputa ali estaria entre mim e Juno, e é isso. Mas aí tivemos a surpresa de que foi um ponto, né, um voto pra cada um, e infelizmente a Clarice saiu. Então, pessoal, eu já meio que imaginava que a disputa estaria entre Clarice e Erika. Eu sei que no último vídeo eu até comentei que Júnior estaria ameaçado, mas depois do vídeo eu pensei melhor, eu fui analisar melhor o jogo e vi que realmente ia permear ali entre as duas, entre a Erika e a Clarice. E a saída da Clarice pra mim foi oportuna porque ajudou a manter uma aliada no jogo, né? E é isso, o jogo é jogo. A Erika tem uma aliança bem mais forte comigo que a Clarissa nesse jogo, embora a Clarissa seja uma grande jogadora, uma jogadora muito astuta, e é isso aí. Olá, minha gente. Infelizmente, a Clarice foi eliminada. Infelizmente que eu votei. Pra mim foi muito dura a eliminação de ontem. Até porque quem eu queria que fosse eliminado era bem óbvio, que era o Matheus. Mas como decorrer do jogo, ele foi salvo na prova de fotos. Então só restou eu, a Erika e a Clarice. Valendo até um empate. Ocorreu um empate triplo. Eu, ela e a Erika, cada um tendo um voto. Mas por saldo no ranking, eu acabei sendo o primeiro salvo, ainda bem. Em segundo ficou sendo salva a Erika e em último resultando a eliminação da Clarice. Foi uma pessoa que eu tive uma proximidade muito grande, assim, nesse finalzinho. Foi uma pessoa que me priorizou no jogo e pretendia priorizar ela mais pra frente. Só que aconteceu, infelizmente, entre as que sobrou, acabou sobrando pra ela. Mas é isso, o jogo que segue. Tô muito feliz por ter ficado, tô muito feliz mesmo. E agora é torcer pra não cair de novo na órbita e torcer que um deles arreie pra baixo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a prova do Horus dessa rodada após a saída da Clarice. Foi uma prova muito extensa e muito demorada e, no caso, é a maior prova de tempo e de duração que a gente tem até hoje. Por quê? Porque, na verdade, eles fizeram essa prova individual. É uma prova de fotos. Foi uma prova muito complexa, no qual cada um tinha 30 minutos para poder executar. Então agora a gente sabe que tem 8 pessoas na competição. Então são 8 pessoas e cada uma delas tem 30 minutos de prova. Então se a gente somar 8 vezes 30, é muito tempo de duração de prova. É justamente por isso que o episódio de número 9 vai ser dividido em 2 partes. Agora vocês estão assistindo essa primeira parte, que está se encerrando aqui, no qual a gente viu a saída da Clarice, viu o depoimento sobre ela, viu a atualização do ranking de desafios. E nessa terça-feira, 8 horas da noite, a gente vai ver o vídeo de parte 2, onde tem a continuação, onde tem a prova, até porque para editar um vídeo de 1 hora demora muito. Imagina ter que editar um vídeo de mais de 3 horas de duração, porque se somar 30 minutos para cada um deles, vai dar muito tempo. É óbvio que depois na edição vai durar bem menos a prova, né? Mas o bruto tem tudo isso de duração. É isso, eu vou ficando por aqui. A gente já percebeu que a competição tá afunilando. Se agora empatou entre Clarice, Erika e Júnior, imagina o que vai vir pela frente. Agora vocês já estão cientes do critério de eliminação. Na verdade, o desempate... Na verdade, o desempate ele foi explicado lá no episódio de estreia, mas eu sei que às vezes as regras são muito complexas e são muitas regras e às vezes a gente acaba esquecendo. Eu, por exemplo, não esqueci que o Júnior venceu a prova e deveria estar imune, só para vocês terem noção de como eu não posso cobrar ninguém para saber todas as regras, afinal de contas o próprio EDM às vezes esquece, porque é muito complexo, é muitas coisas e às vezes, infelizmente, acaba passando despercebido. Óbvio que não é esse o intuito, mas às vezes acaba acontecendo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Agora a gente tem 8 pessoas na competição
E eu pergunto pra vocês, quem é o próximo a deixar o jogo? A gente sabe que tá funilando, que tem 8 participantes incríveis ali. Eu acho que perder qualquer um deles vai ser um momento muito triste e muito tenso. E a gente sabe que tem 8, faltam só mais 2 eliminados pra gente chegar no top 6. E falta só mais um pouquinho pra gente descobrir os 4 grandes finalistas. E falta muito pouco pra gente descobrir quem leva o título de Nova Era e quem vai se tornar o primeiro campeão ou campeã da primeira temporada. Tem muita coisa, mas tá acabando, gente. Parece que falta muito, mas não. Falta muito pouco, na verdade. E o jogo tá funilando cada vez mais e começa a ficar bem intenso, né? Porque os votos vão ficando difíceis, as escolhas vão acabar ficando difíceis e ter que eliminar qualquer pessoa começa a ficar mais difícil ainda. E o top 6 também tá chegando e a gente vai descobrir a soma de todos os métodos de votação e aí definir os grandes finalistas da temporada, hein? Pois é. Looking back on when we first met,